Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez vamos pedir que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós nessa manhãzinha de domingo. Muito bom começarmos o dia recebendo todo esse tratamento que a espiritualidade nos oferece, tendo a oportunidade de acrescentar aos nossos conhecimentos um pouquinho mais, para que a gente possa ter uma diretriz mais assertiva em nossas vidas. Basta que estejamos nesse momento com o nosso pensamento conectado ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, porque com certeza sairemos daqui fortalecidos, equilibrados e em condição de distribuir isso ao nosso semelhante. Porque as coisas boas a gente não deve armazenar só para nós. Nós precisamos dividi-las também. E assim, consequentemente, elas se multiplicarão em nós. Hoje a proposta é falar um pouquinho sobre o roteiro do nosso Mestre Jesus. Mas vamos iniciar refletindo o porquê que nós estamos aqui. Cada um de nós tem um motivo. Alguns vieram apenas acompanhar alguém. Outros vieram porque têm curiosidade em saber um pouquinho mais da doutrina espírita. Leram livros, assistiram um evento, uma peça teatral, e aquilo estimulou a vontade de conhecer um pouquinho mais da doutrina. Outros vieram porque já são de uma família espírita e já tem aquele amor dentro de si, já tem aquela compreensão, aquele entendimento, então estão aqui também. Mas eu arrisco em dizer que a grande maioria está aqui hoje, ou veio a um centro espírita por causa de alguma dificuldade, por causa de algum problema, por causa de alguma enfermidade, alguma situação afetiva. Grande parte das pessoas são chamadas e atendem ao chamado, mas através de um pouquinho de dor. Não importa o motivo. O que importa é que nós fomos chamados e estamos aqui hoje. Mas aí nós refletimos mais um pouco. Por que o sofrimento? Por que a dificuldade? Será que nós viemos aqui para sofrermos? Será que nós estamos aqui para termos dificuldades? Será que é um castigo do nosso Criador? A doutrina espírita é bem clara quanto a isso, e nós jamais seremos castigados. Sabemos que fomos criados, simples e ignorantes, espíritos imortais, não eternos. Nós às vezes ouvimos dizer, nós somos espíritos eternos. Não, eterno é só Deus, só o nosso Criador. Nós somos espíritos imortais, criados com o objetivo de... Vocês sabem qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Evoluir e ser feliz. Sermos espíritos felizes e relativamente evoluídos. Então o sofrimento não faz parte da nossa existência, das nossas existências, porque essa aqui é só apenas mais uma. Nós já tivemos outras existências, ocupamos outros corpos que são perecíveis, mas neste momento estamos vivenciando mais uma experiência, não é a primeira, nem será a última, vivenciando mais uma vez nesse corpo, e com o objetivo de, mais uma vez, crescer, evoluir, ser feliz. Então, por que o problema? Por que a dificuldade? Se nós analisamos que nós já tivemos múltiplas experiências, múltiplas reencarnações, algumas coisas que nós fizemos no passado não foram muito bem concluídas ou não seguiram um caminho correto. Muitas situações assim, nós trazemos dessa outra existência para resolvermos aqui, agora, nessa existência presente. Mas eu não lembro, o que adianta? Intimamente, lá bem no fundinho do nosso subconsciente, a gente
tem a impressão, nossa, eu devo ter feito tal coisa, porque essa dificuldade, esse problema está alinhado a alguma coisa que não foi bem resolvida. Agora, quando nós falamos de situações que nós trazemos de outra existência, a gente não pode esquecer que muitas coisas nós fizemos nessa existência mesmo. Há um mês atrás, há uma semana atrás, há um ano atrás, há dias atrás, muitas coisas que nós agimos, sentimos ou pensamos que não são adequadas, podem ter ocorrido nessa existência mesmo. Então, nós temos que vivenciar experiências que vão nos dar condições de corrigirmos aqueles deslizes e continuarmos em frente em busca da evolução. Então, fica bem claro, com os ensinamentos da doutrina espírita, que não existe castigo. Eu sou castigado, ou tudo acontece comigo, ou é uma injustiça. Nada é injusto em nossas vidas. A gente sofre, tem um pouquinho de dor ou muita dor, mas a finalidade é aprender, crescer, evoluir. Temos que ter isso na nossa mente para nós nunca nos julgarmos esquecidos por Deus ou injustiçados. Pontos claros, né? Agora a gente fala, poxa, mas por mais que eu pense, por mais que eu tente, ainda vem aqueles pensamentos que não são edificantes. Ainda vem aqueles sentimentos que não são bons para mim. E principalmente atitudes. Ainda tenho atitudes que eu já sei que não são legais, que não são produtivas na minha vida, que não me fazem evoluir, mas quando eu vejo eu já fiz. Que bom que nós já estamos no estágio de reconhecer. Porque teve outras experiências, talvez em outras existências, que a gente não sabia que aquilo era equivocado, que aquilo não era bom para nós. Hoje nós já sabemos, ou seja, nós já caminhamos, nós já crescemos um pouquinho. Agora é só nós reunirmos forças dentro de nós para que a gente consiga superar a cada dia. Vem um pensamento ruim, a gente já isola, coloca um pensamento bom no lugar. Vem um sentimento que não é bom, a gente já tira ele, descarta ele do nosso, do nosso coração. Vamos colocar um sentimento edificante. Atitudes, então, começamos a fazer alguma coisa que não é boa, que não é justa, paramos, stop. Vamos parar e colocar em ação alguma coisa que seja boa. Mas, como nós ainda não somos seres muito evoluídos, estamos em meio a essa massa, porque viver aqui dentro do centro é fácil, né? É gostoso, as energias que a música faz com que nós sejamos envolvidos, tudo isso muito bom, é fácil aqui a gente dar uma controlada nas próprias emoções. Mas lá fora é muito difícil. A gente se relaciona com pessoas que não têm nosso entendimento, que não têm a nossa compreensão, pessoas que ainda serão seres evoluídos, mas ainda não são. Então, há necessidade de a gente ter um fortalecimento, uma sustentação muito grande para que a gente consiga seguir em frente no caminho que Jesus nos ensinou, no roteiro que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás e que nós até hoje estudamos, temos conhecimentos e seguimos na medida do possível. Mas esse possível tem que aumentar gradativamente na nossa vida. Então nós temos a cartilha de Jesus, o manual de boa conduta de Jesus, o roteiro que ele nos deixou. Se nós seguirmos esse roteiro, fica muito mais fácil de estarmos fortalecidos e estarmos convictos do que nós temos que fazer em cada situação. E, sobretudo, nos consolarmos mediante as dificuldades e os problemas. Nos fortalecermos até no momento que nós estamos atravessando um temporal.
Por isso nós falamos que o Evangelho de Jesus, além de esclarecer, de nos dar um norte, ele nos consola, ele nos esclarece e nos consola. Ele faz com que nós compreendamos o porquê que as coisas acontecem em cada experiência da nossa vida. Então vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho desses roteiros. O capítulo 1 do Evangelho é assim: eu não vim destruir a lei. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que ele não veio aqui para criar coisas novas, situações novas. Ele veio aqui para dar cumprimento aos ensinamentos do nosso Criador, de Deus. Então ele veio para lembrar o povo, ou nos lembrar, porque talvez nós estivéssemos lá em outro corpo, vai saber, né? Que havia a necessidade da transformação do ser humano, que estava muito assim preocupado com o poder, com a ganância, com valores materiais, um destruindo o outro por causa de posições, de terras, de valores, coisa que não mudou muito em alguns países, infelizmente, né? As guerras que a gente vê aí são movidas por quê? Por que pedaço de terra, por poder, por questões materiais. E naquela época Jesus já veio dizer, já veio cumprir os ensinamentos de Deus. Olha, voltem para o caminho do amor, do entendimento, da fraternidade. Somos todos irmãos, não podemos um destruir o outro, um degladiar o outro. Mas temos ainda muito a aprender sobre isso. O outro capítulo, que ele diz e deixa bem claro, é: meu reino não é deste mundo. Por que será que o reino dele não era deste mundo? Porque esse mundo estava passando por essas dificuldades que eu comentei. As pessoas jogavam umas outras para os leões devorarem, as pessoas morriam de tanto receberem chibatadas, as pessoas eram julgadas de uma maneira totalmente equivocada. Enfim, se nós estudarmos um pouco como era na época que Jesus esteve aqui, a gente vai perceber que a caridade, o amor fraternal, a misericórdia e tantas outras coisas importantes não existiam. Como Jesus era só amor, como Jesus era tudo isso de positivo, ele não poderia aceitar que aquele reino que ele estava encarnando, seria o reino dele, porque o reino dele era de amor e continua sendo um reino de amor, de paz, de alegria, de fraternidade. Um outro capítulo do Evangelho diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem tudo a ver com isso que eu disse. Para que a gente possa estar no reino de Deus, a gente precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? Como Nicodemos, que era o mestre de Israel, falou: Jesus, eu não tenho condições de voltar a ser um bebezinho e adentrar na barriga da minha mãe e depois nascer de novo. O senhor está dizendo, não tem fundamento. Ele falou: nossa, você é um mestre em Israel, tem tanta compreensão, não está entendendo o que eu te disse? Nascer de novo é fazer essa mudança interior, dar uma busca dentro de nós, dos nossos sentimentos, tirar as ervas daninhas, como se nós fôssemos um solo, tirarmos as ervas daninhas e colocarmos flores que nos trazem perfume, beleza, frutas, árvores que nos trazem frutas e não apenas um mato, uma erva daninha. Então, nascer de novo é mudar-se. Nós podemos nascer de novo todos os dias. Cada dia que a gente consegue não fazer alguma coisa que era hábito nosso e que não é bom, que nós conseguimos transformar aquilo para melhor, nós estamos nascendo de novo. E gradativamente, fazendo esse exercício,
a gente vai conseguir um dia poder estar no reino de Deus, no reino do nosso Mestre Jesus. Um outro capítulo, Sede Perfeitos. Aí lá a gente vai ver que tem o homem de bem, os bons espíritas e o homem no mundo. É o mesmo ensinamento, sede perfeitos. Se nós lermos o trecho desse capítulo, que é o capítulo 17, quando a gente lê o homem de bem, tem uma relação enorme do que a gente tem que fazer para ser um homem de bem. Tem um monte de coisas, algumas nós já fazemos, porque a gente não pode se considerar também, eu estou muito não. A gente já cresceu muito. Para nós estarmos reencarnados nesse momento, que nos dá tantas possibilidades de crescimento, é porque a gente já aprendeu muito. Mas temos muito que aprender? Temos. E lá tem um monte de situações que nós temos que ser caridosos, compreensivos, não prejudicar ninguém, enfim. E no finalzinho ainda está escrito que existem muitas outras coisas. Nós temos acho que umas 4 folhas falando sobre isso, mas aí no final ainda fala, ainda tem muitas coisas para a gente seguir. Mas está muito longe, eu não vou conseguir. Será que nós vamos conseguir? Claro que vamos. Se nós fomos criados para evoluirmos e um dia sermos espíritos relativamente perfeitos, para sermos felizes, a gente vai conseguir, a gente está na estrada. Não importa se no comecinho, no meio, no final, mas nós estamos na estrada certa. E o passo que nós vamos dar, a velocidade do nosso passo, depende individualmente de cada um de nós. Nós que vamos saber o passo que nós vamos aplicar para atingirmos essa evolução um pouco mais. Mas eu tenho problemas, dificuldades, como que eu vou conseguir tudo isso, alinhar tantos problemas que eu tenho com esse exercício de ser perfeito? É difícil. Se fosse fácil, não teria graça, porque nada que é fácil a gente dá valor. A gente dá valor para as coisas que são fáceis, a gente nem percebe o que aconteceu na nossa vida. Precisa ter um pouquinho de dificuldade para depois a gente valorizar o resultado. Mas aí existem as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados brandos e pacíficos e os misericordiosos. Quando Jesus disse bem-aventurados aflitos, ele quis dizer o seguinte: quando você tiver um problema, você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos mediante as nossas dificuldades. Nós temos o nosso Criador que está de olho em nós. Sabe aquela coisa que tem, você está sendo filmado? Nós estamos sempre sendo olhados amorosamente pelo olhar de Deus, pelo nosso Mestre Jesus, pelos amigos espirituais, pelo nosso protetor. Nós sabemos que nós temos um protetor chamado, nós chamamos de anjo da guarda. Ele está o tempo todo conosco. Aí a pergunta vem, então por que eu sofro tanto? Por que eles não fazem nada? Lembra lá no comecinho que eu disse que algumas coisas nós criamos e que nós agora precisamos arrumar? Que não é um castigo, é uma oportunidade de correção. É o nosso esforço. Na medida que a gente for corrigindo, aquela situação não vai mais acontecer conosco. Mas nós temos nesse momento mais difícil o apoio, as bênçãos, a proteção de toda a espiritualidade do bem. Então nós somos bem-aventurados aflitos, porque nós estamos sendo abraçados amorosamente. É como aquela criança que cai e o pai e a mãe logo vai pegar, assopra um machucadinho, dá um conforto para que aquela situação fique mais fácil de ser digerida pela criança. Da mesma maneira que ela será digerida por nós, porque nós estaremos sempre acompanhados por toda essa pleide de espíritos. Pobres de espírito, a gente normalmente acha que pobre de espírito é aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que só briga, aquela pessoa que não entende nada, que é sempre do contra, que tem assim uma energia muito ruim. Mas na época que Jesus esteve aqui, ele deixou bem claro que pobre de espírito realmente
é a pessoa humilde, simples, é aquela que não se acha melhor do que ninguém, é aquela que não quer sobrepor a sua ideia, o seu modo de pensar sobre os outros, não é aquela que está sempre querendo falar, olha, você está errado, eu estou certo. É aquela pessoa compreensiva, é aquela pessoa que ouve, que muitas vezes modifica a sua conduta, a sua forma de pensar e de agir, porque percebe que o outro também pode ter razão, que o outro também pode estar alinhado numa atitude mais correta. Seria o pobre de espírito. Os puros de coração é mais ou menos a mesma coisa, aqueles que têm um bom sentimento. Sabe aquela pessoa que julga o outro? Olha, nem conhece e já julga. Isso aí não deve ser uma coisa muito boa, e esse aí deve ser cheio de imperfeição. Não, a gente olha com um olhar mais amoroso, mais fraterno. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, já não se simpatiza com ela, e depois que começa a convivência, a gente não muda nosso ponto de vista? Às vezes não, né, gente? Às vezes a pessoa é difícil mesmo. Mas às vezes a gente muda. Então, é ter a pureza do coração. Sempre esperar do outro o melhor, nunca o pior. Se a coisa não acontecer do jeito que a gente acha que é correto, Deus está vendo, Deus está nos encaminhando para o bem e não compete a nós o julgamento. Essa aguinha que está aqui é minha? Aí vem os brandos e pacíficos, que seriam aquelas pessoas também que não ficam brigando. Sabe aquelas briguinhas de trânsito que hoje em dia, infelizmente, acontece até assassinatos? Sabe aquela briguinha para conseguir entrar no metrô primeiro? Sabe aquela briguinha que você vê que alguém furou a fila do mercado e você acaba com a pessoa, você acaba com o seu dia e às vezes a situação fica até mais conflitante? Então ele nos ensinava a ser brando e pacífico. O erro do outro não justifica o nosso erro. Se nós começarmos a nos preocupar em não sair dos trilhos do roteiro de Jesus, vai ser bom para nós, cada um segundo a sua obra. Ah, mas ele errou, eu também errei, ele me xingou, eu também vou xingar. Aí a gente está fazendo a mesma coisa. E ser brando e pacífico é dar a outra face. Jesus nos ensinava, sabe o que é dar a outra face? A pessoa fez alguma coisa conosco que não é legal, né? Falar, bate do outro lado. Não, é você mostrar o outro lado, como que você vai se comportar. Como que é a forma correta. Te ofendeu? Continua. É difícil, mas peça à espiritualidade, me ajude a me controlar. Isso é dar a outra face. A pessoa gritou com você dentro de casa, na rua, no serviço, fala baixinho, apesar que isso é uma técnica mesmo. Se a pessoa se exaltar com você e você continuar manso, brando, pacífico, falando baixo, a pessoa vai se desarmar e ela vai parar de gritar. Porque ela não está tendo aquela energia de troca. Você está mostrando a outra face. São ensinamentos de Jesus, que se nós colocarmos em prática, a nossa vida será outra. Misericordiosos, nem é preciso falar muito, né? Se nós não tivermos misericórdia, nós teremos assim atitudes muito individualistas, egoístas, e não é o que Jesus nos ensina. Lembra que o reino dele é um reino de amor, de fraternidade? A gente não quer ir para aquele reino? A gente não quer fazer desse reino de Jesus o nosso nessa existência? Dentro do nosso coração a gente não quer ter o reino de Jesus? Então, a misericórdia é um ingrediente. É a mesma coisa que o fermento no bolo. Se não puser fermento no bolo, ele fica duro, ele não cresce, ele não fica bom. Se nós colocarmos o fermento, fica ok. Se nós tivermos a misericórdia nas nossas atitudes, tudo será bem melhor. Aí vem o consolo. Nós precisamos muito do consolo mesmo, né? Então vem o Cristo Consolador, que foi a promessa de Jesus. Olha, eu não posso ensinar para vocês tudo. Vocês não estão preparados para compreenderem. Mas virá um Consolador prometido.
E Ele vai tirar o véu daquilo que ainda vocês não entendem. Ele vai esclarecer muito melhor as coisas na vida de vocês. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo, porque ele trouxe maiores ensinamentos, porque ele fez com que nós consigamos entender melhor até o sofrimento que eu disse. Não é bom a gente ter uma doutrina que nos esclarece, olha, você sofre porque você sofre. Não, você sofre porque você é um espírito imortal, você está tendo a oportunidade de refazer, de corrigir aquele erro, de crescer. Então, é um Consolador prometido. Não joga na nossa, sabe? Não empurra o resultado da sua pergunta goela abaixo. Não, te explica, te esclarece, faz você entender melhor tudo que se passa ao seu redor. Vem depois a fé que transforma montanhas. A fé é muito importante nas nossas vidas, porque sem ela nós não teríamos direcionamento, nós não teríamos objetivo, nós não teríamos uma meta, nós não teríamos aquele alicerce que nos impulsiona a continuar buscando o que nós queremos. Mas a fé, muitas vezes, ela é mal interpretada. Por que a fé é mal interpretada? Porque a gente acha, olha, eu tenho fé no meu Criador, no Mestre Jesus, mas se aquilo não acontecer do jeito que a gente quer, se aquele nosso pedido não der certo, se aquela nossa vontade de alguma coisa não se realizar, a nossa fé já enfraquece. Então é uma fé assim, uma barganha. Olha, eu tenho fé e o Senhor me dá o que eu estou pedindo. Não, a fé verdadeira é acreditar que nós estamos na mão do nosso Criador, Ele está olhando por nós temos uma pleiade de espíritos ao nosso redor e as coisas vão acontecer do jeito que for melhor para nós, que nem sempre é o que a gente quer. A fé verdadeira é acreditar, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, e tudo que acontecer, Deus está sabendo, Ele está no comando, Ele não se engana, Ele não erra. Eu às vezes tenho uma visão distorcida no momento. Ocorre muitas vezes a gente queria muito uma coisa e não acontece. Dali um tempo a gente pensa, nossa, se tivesse acontecido, não teria sido tão bom para mim. Se tivesse acontecido, não ia ser tão positivo como eu achava. Porque Deus, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso. Ele vai estar nos direcionando. Então a fé verdadeira é acreditar que nada acontece sem a permissão dele. E tudo que acontece, nós vamos entender um dia que foi bom. Ou nos fez crescer, evoluir, ou fez com que a gente não criasse situações que nos prejudicassem ou prejudicassem a outra. A fé verdadeira é essa. Não que a gente não possa pedir. A gente sempre pede, né, para o Pai as coisas. Mas ter a compreensão, não largar palestra, não largar curso, não deixar de ir no centro, não deixar de ir na igreja, não deixar de ir em qualquer templo religioso, porque aquilo não aconteceu. Não, é perseverar, porque o fortalecimento vem. Se aquela dificuldade, aquela enfermidade não puder ser dissipada da nossa vida, o fortalecimento vai ser tão grande que vai ser muito mais fácil passar por aqui. Nossa, eu não pensei que eu fosse passar por esse furacão. Eu passei e estou aqui mais fortalecido. E às vezes a coisa volta a repetir e a gente já não sente tanto. Nossa, passou que nem eu nem percebi, porque o fortalecimento vem. Se Deus não puder dar justamente o que a gente quer, Ele vai nos envolver de todos os elementos que ficarão muito mais fáceis da gente seguir. Aí vem, buscai e achareis, pedi e obtereis. Sempre a gente precisa buscar o que a gente quer, se for justo, se for bom. Vamos buscar com a ajuda da espiritualidade, como eu disse, se for bom a gente vai conquistar. Então não podemos também ficar de braços cruzados esperando que tudo caia do céu. Podemos pedir que nós obteremos, como eu disse, a ajuda, o fortalecimento do nosso Criador.
mas também nós temos que agir, modificando-se interiormente, né? Melhorando, fazendo por merecer as coisas boas, buscando e pedindo e obtendo na medida do possível. Uma coisa depende da outra, uma coisa puxa a outra. Então, no contexto, a gente precisa verificar se a gente está seguindo passo a passo esse roteiro do nosso Mestre Jesus. Ensinamentos que não podem faltar na nossa vida, também está no Evangelho. Amar o próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, a gente se ama? Nós nos amamos? Nós cuidamos dessa casinha que está nos dando a oportunidade de evoluir? Do nosso corpo físico? Nós estamos cuidando? Ou a gente faz um monte de coisas que prejudicam o corpo? Que faz com que a gente não consiga desenvolver todas as faculdades que nós poderíamos se ele estivesse perfeito. Eu durmo o suficiente, eu me alimento bem, eu controlo algumas coisas que eu sei que são nocivas na minha vida. Então nós precisamos nos amar para que a gente possa amar o próximo. Como que a gente vai amar o próximo se a gente tiver meia boca, como dizem? Como que a gente pode amar o próximo se a gente não ama nem a nós mesmos? Se a gente não cuida dos nossos pensamentos, sentimentos? Então precisamos cuidar de nós, estarmos fortalecidos, estarmos energizados para amarmos o próximo, para querermos o bem dele. Precisamos querer o bem de nós primeiro. E, consequentemente, esse amor vai ser muito mais abundante para dividir com o próximo. Aí um item do Evangelho muito difícil: amai os vossos inimigos. Vamos entender o que é inimigo? Inimigo, quando a gente fala, é aquela pessoa que destrói a nossa vida, que é nociva, que nos prejudica. Mas, às vezes, o inimigo não chega tanto. Às vezes, o inimigo é aquele que eu falei, que a gente não consegue. Parece que o santo não bate, né? As opiniões são diferentes. Aquela pessoa nos olha de uma maneira estranha. Às vezes, a gente acha que ela tem um pouquinho de inveja. Enfim, existe uma energia que não se afiniza muito com a nossa energia. Aí nós consideramos também aqui como se fosse um inimigo. Nós precisamos amá-lo também. Mas como? Eu vou amar uma pessoa que não faz muito bem para mim? Ou que tem atitudes errôneas comigo, como eu amo um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido? Não. Amar os nossos inimigos, nesse caso seria: se ele te prejudicar, se ela te prejudicar, não faça o mesmo. Lembra aquela situação da outra face que eu falei? Tenha um comportamento diferente com a pessoa. Mas ela me faz mal. Se afasta, se for possível, viva a sua vida sem emanar más energias para ela, sem desejar o mal para ela. Eu costumo falar assim, que quando nós temos no âmbito profissional um chefe difícil, um colega de serviço difícil, não deseja o mal para ele, deseja que ele encontre um emprego hiper bom e que ele vá, mude de emprego e seja feliz. Nós não estamos emanando uma energia negativa, nós estamos emanando uma energia positiva. Vai ser bom para ele? Vai ser ótimo. Vai ser bom para nós? Vai. E aquilo que conflitava, deixa de existir. Mas se a pessoa não sair, pelo menos peça para: olha, Deus, ajude que eu não tenha essa energia com ele, por essa pessoa. Porque se ela me endereçar alguma coisa ruim, algumas flechinhas, eu vou estar lá em cima, num padrão muito melhor energético, tudo aquilo que ela desejar para mim não vai atingir, né? É a mesma coisa que essas coisas que dizem desses trabalhos aí. Se a gente tiver um padrão bom, nada, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nada vai nos atingir. Então, é isso que nós temos que fazer no amai os vossos inimigos. Que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz. Fora da caridade não há salvação. Caridade moral, caridade material. O que vem a ser a caridade moral? Ouvir as pessoas, não julgar. Quando uma pessoa precisar desabafar, você não tem nada para fazer para resolver aquela situação? Ouça
dê a ela palavras de fortalecimento, um abraço. Há tempos atrás aqui foi feita uma palestra da USE que se falava do passe. Passe a gente pode dar a qualquer momento, ao abraçar uma criança, ao abraçar uma pessoa, porque é uma transfusão de energia. E a energia que a gente imprime no momento do carinho, do abraço, do ombro amigo, é uma transfusão de amor, é uma transfusão de energias positivas. E todos nós podemos fazer. E a caridade material, quando for possível, ela é muito necessária, ainda mais nos dias de hoje. Então nós não podemos esquecer de olhar o próximo fraternalmente e não podemos e não devemos, quando fazemos algum bem, principalmente se for material, ficar colocando aos 4 cantos. Vamos fazer com discrição, bem porque às vezes a pessoa que precisa receber, ela fica assim, envergonhada, né? Então vamos ser o mais assim discretos possíveis. Aí tem um capítulo que fala que nós podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon seria o Deus da riqueza. Então, se nós só pensarmos no material, se formos egoístas, pensarmos só em nós, em ter e não ser, nós estaremos servindo a Mamon. Nós precisamos ser espíritos melhores. Ter é necessário? Sim, mas ele nunca deve sobrepor ao nosso objetivo em ser pessoas melhores, fraternas, sem orgulho, pessoas humildes, sem vaidade, pessoas simples, pessoas que olham para o outro, que tentam compreender o outro. Trabalhar é bom, ter as nossas coisinhas é bom, é necessário, mas nunca colocar no primeiro da fila, no patamar superior da nossa vida. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quem não honra um pai e uma mãe que nos deu a oportunidade de estarmos reencarnados, não vai conseguir ser feliz. Não adianta a gente só absorver o que eles nos dão quando nós temos necessidade e depois nós desprezarmos. Temos que ter a paciência. A paciência também é um ensinamento de Jesus. Paciente, está doente, está repetitivo, fala um monte de coisas, durante minutos, horas, está sempre falando a mesma coisa, ou está necessitando de um carinho maior. Nós precisamos fazer isso por eles. Por que eles fizeram isso por nós? Se nós não tivéssemos sido cuidados ou por um pai, por uma mãe, ou por alguém que tomou essa posição, essa frente na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Nós teríamos morrido sujos, sem comer, sem tomar água. Então nós precisamos refletir sobre isso. E os capítulos mais importantes. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Todos nós somos chamados. Hoje nós estamos sendo chamados a refletirmos sobre tudo isso. Eu também. Todos nós. Mas nós queremos ser os escolhidos? Fomos chamados, porque Deus falou assim, o mestre pensou assim. Ele já tem condições de entender. Ele já tem condições de ir em frente. Então eu estou chamando. Cada um de nós. Ele, ela, estou chamando. Nós seremos os escolhidos na seara do nosso Mestre Jesus? Depende de nós. Nós temos todos os recursos já na nossa mão. Depende de cada um de nós. E não coloqueis a candeia, é tudo que nós aprendemos, nós buscarmos, procurarmos, distribuir às pessoas, exemplificar sobretudo. Não vamos guardar para nós, eu sei que isso é o certo, isso não é bom, eu vou ficar aqui na minha. Não. Tendo a oportunidade, vamos repassando isso para a pessoa, vamos conversando com ela, mas sobretudo, repito, dando exemplo, porque o exemplo fixa na memória do próximo muito mais do que qualquer coisa. E o exemplo a gente pode dar fora daqui, principalmente no nosso lar, na rua, em qualquer local onde nós estivermos, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, a gente busca fazer isso direitinho. Mas o grande desafio é dessa porta para fora. E a gente já tem todos os elementos que nos permitem a isso. E na Gênesis, no capítulo 17,
vem dito, os tempos são chegados. E o momento é agora dessa mudança, onde nós temos muitos ensinamentos, muitos esclarecimentos. Vamos começar esse trabalho de transformar esse mundo para um mundo melhor. Nós estamos em provas e expiações. Dizem que o mundo de regeneração está a caminho. Vai demorar bastante ainda, mas nós já podemos construir essas mudanças em nós mesmos, refletindo no próximo, para que esse mundo de regeneração, onde o bem existirá de uma maneira mais fortalecida, nós vamos poder dar um pouquinho de participação nessa existência, talvez em outras mais ainda, mas nessa é a mais importante, e é nela que nós já podemos concluir tudo isso. Para finalizar, eu recebi um vídeo, há um tempinho atrás, onde a pessoa que o fez disse que os neurocientistas, depois de fazerem uma pesquisa muito séria, muito árdua, eles chegaram à seguinte conclusão: que as pessoas que uniam as mãos em prece, que as pessoas que ajoelhavam em prece, as pessoas que olhavam para o alto em busca do Criador, elas faziam com que fosse ativado no cérebro uma reação muito positiva, porque elas multiplicavam os hormônios do prazer, da alegria, do fortalecimento e da fé. Ou seja, nós não precisamos unir as mãos, ajoelhar, nós precisamos interiormente fazermos essa conexão com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, com os amigos espirituais, e quando nós estivermos em sintonia a eles, nós vamos ativar numa região do nosso centro esse campo que vai multiplicar esses hormônios. E aí, esses neurocientistas deram o nome desse trabalho, do resultado dessa pesquisa, eles deram o nome de ponto de Deus. Pela primeira vez, eles atribuíram algum estudo a Deus, e eles falaram: esse é o ponto de Deus, é a conexão que nós temos que ter com o nosso Pai Maior. Então eu deixo aqui um convite a todos vocês: vamos estar sempre conectados a Deus, vamos fazer com que esse ponto que nós podemos criar em nós esteja sempre ativo, brilhando e nos cuidando de uma maneira assim plena. Porque quando nós estivermos conectados a Deus e a tudo que é de bom, nós poderemos seguir o roteiro de Jesus de uma maneira mais firme, mais determinada. E o que nós vamos colher de frutas saborosas, coisas frutíferas, vai ser muito bom para todos nós. E aí a gente vai verificar que as alegrias aumentam e os problemas diminuem. Que Deus nos abençoe.